Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos finalmente falar de Jornada nas Estrelas Discovery, né? A terceira temporada aí, no caso, né? A terceira temporada que estava sendo muito esperada, né? Porque a Discovery ela foi jogada 930 anos, né? No futuro, né? Para ela não ter mais nenhuma amarra com canon nenhum, né? Discovery que foi oficialmente concebida como uma prequel, né? Mas parece que os nossos roteiristas não conseguiram, né? Adequar essa prequel, né, vamos dizer assim, ao canon, né, no caso, né, e aí se jogou, né, a nave 1000 anos no futuro praticamente, né, para ficar livre do canon, né, e Discovery se tornou um tema proibido no século 23, né, mesma coisa que você fazer uma série de TOS, né, de Jornada nas Estrelas, e você não poder falar da Enterprise, do Kirk, do Spock, do McCoy no século 23, uma paciência, né. Então havia uma expectativa, né, dos fãs, né, de que agora a série poderia ter a cara dela, que ela poderia andar com as próprias pernas dela com essa ruptura, né, que teve aí no final da segunda temporada, no caso, né. Eu confesso a vocês que vou fazer uma análise aqui, né, sempre pensando, né, da era Kurtzman, né, de Discovery, Picard, Lower Decks, né, que já tem um certo material aí, né, como uma coisa, né, que é mais uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas. Eu não vou tentar não comparar muito com o que a gente viu no passado, né? É claro que as comparações vão ser inevitáveis, né? Mas eu vou, né, até para ter um pouco mais de sossego, né, de conforto espiritual, vamos dizer assim, né, encarar isso como uma coisa diferente mesmo, entendeu? Então vamos lá, vamos falar um pouco, né, desse primeiro episódio, né, Esperança é Você, né, no caso, parte 1, né, e a gente já sabe quem é essa Esperança aí, né, no caso, né. Vamos falar, primeiro deixa eu falar qual foi a minha impressão do episódio, né. O episódio teve algumas coisas que, por incrível que pareça, eu gostei bastante, eu achei interessantes, né, e outras que me deixaram completamente perplexo, tá? Tal como às vezes Discovery é mesmo, né, no caso, né. Vamos lá, vamos começar do início, né, porque o tempo é curto aqui, né. A gente viu a Burnham chegando, né, lá no século 32, no ano de 3188, e ela já bate de cara com uma nave, né, que é pilotada, uma nave chamada Nautilus, né, que é pilotada por um cara chamado Book, né. Pois é, o cara se chama livro, né. Aí quem escreveu o roteiro, né? Michelle Paradise, Alex Kurtzman, né, e Jenny Lumet, né? Então, quer dizer, Michelle Paradise e Alex Kurtzman, showrunners da série, né, no caso, né? Então a gente já consegue entender um pouco o que tem na cabeça, né, desses caras e o que vai rolar um pouco nesse roteiro, né, com esses nomes aí, né? E aí a nossa Burnham bate nessa nave, né? Tanto a nave quanto a Burnham, eles caem no planeta, né? Num planeta no caso, né? A Burnham, ela sai do traje e ela pega uma espécie de mala que tem o Delta Shield da Federação, que tem um phaser, que tem um tricorder e que tem um comunicador, né? E ela manda a roupa para o espaço porque o buraco de minhoca está se fechando, a roupa entra no buraco de minhoca, manda um sinal e é autodestruída, né? Algumas pessoas questionaram, né, essa autodestruição da roupa que ela provocou, né, que ela acabou ficando completamente presa no planeta, né? Mas eu acho que isso foi importante para o roteiro porque ela ficou presa no planeta, ela ficou numa situação de vulnerabilidade, entendeu? Que ela está num ambiente, tanto no tempo quanto no espaço, que ela não consegue dominar, que ela não conhece. E isso foi uma coisa interessante, isso foi uma das coisas que eu gostei no episódio. A Burnham, ela ficou numa situação de vulnerabilidade e de dependência, né? As pessoas que acham que ela é uma Mary Sue, que ela resolve tudo sozinha, coisa e tal. Não, agora ela precisava da ajuda de uma pessoa, da ajuda de alguém para ela poder sobreviver naquele ambiente que ela não conhece. Isso eu achei uma coisa importante e interessante para a personagem, né? Então foi uma coisa boa para ela. O grande detalhe é que quando ela vai entrar em contato, né, com o cara da nave, né, o cara da nave já vem, né, o Book, né, já vem saindo na mão com ela, já vem atacando ela, coisa e tal, né. Por que isso? Primeiro episódio de Discovery, das temporadas de Discovery, sempre é regado a muita ação, mas o grande detalhe é que esse episódio já vai ter uma grande sequência de ação que vai ser a cena de perseguição que a gente vai falar aqui, né. Lembrando que esse episódio, esse vídeo aqui é cheio de spoilers, tá, gente? E aí o que acontece?
aquela cena de briga entre a Burnham e o Book, eu achei ela totalmente desnecessária, até por causa dessa grande sequência de ação que vai ter no meio do episódio, né? Seria mais interessante os dois conversarem, entendeu? Os dois terem ali trocar umas ideias, coisa e tal, né? Mas, né, botaram essa sequência de ação aí. Quer dizer, isso foi uma das coisas que me deixou perplexo foi essa, né? Aí, né, a Burnham, obviamente, né, vai dominar um cara que é mais forte do que ela, né? E aí sim eles vão começar a conversar. E essa conversa era uma conversa meio que de doido, né? Porque o Book ficava perguntando, né? De onde você é? Aí quando ela responderia, não quero saber. Qual é teu nome? Meu nome é... Não quero saber. É um negócio meio doido, entendeu? Por que ele perguntou então, né? Então o que acontece? Era um diálogo perplexo, um diálogo confuso, né? Eu confesso que eu vi o episódio em som original com legendas, né? Aí o pessoal do fandom começou a falar que a versão dublada estava mais compreensível. Depois eu revi o episódio dublado e com as legendas, né? Para ver as diferenças, né? No caso, né? E aí ficou um pouco mais compreensível, mas ainda tinha muita coisa nonsense, né? Nesses diálogos, nessas falas, que foi uma coisa, né? Que ficou, vamos dizer assim, tornou o episódio mais incompreensível, né, no caso, né? E aí o que vai acontecer? O nosso amigo Book vai falar para ela que a federação acabou, que teve uma combustão, que foi a questão do dilítio que acabou, coisa e tal, não sei o que não acabou desmentindo, né, a parada lá da partícula ômega, né? E eu confesso a vocês que um problema no dilítio eu achei um negócio mais adequado do que a questão da partícula ômega, né, no caso, né? E aí, né, a gente vai vendo, né, a Burnham nessa situação de vulnerabilidade, né? E aí a gente vai vendo que esse personagem, o Book, também ele dá umas zoadas nela, né? Ela acaba entrando na pilha, né? Quando ele chama ela de garota do espaço, ela respondeu, não me chama de garota do espaço, que nem como se ela fosse uma garota de 3 anos falando aquilo, né? E depois, né, o episódio ela foi sendo zoada também em algumas partes, né? Por exemplo, no início do episódio todo mundo falou que ela chorou. Para mim ela estava rindo deslocadamente, né? E rindo de uma situação que ela nem sabia direito qual era, né? Porque ela perguntou se havia sinais de vida no planeta, né? E o planeta tinha múltiplos sinais de vida, e ela começou a rir que nem uma doida, mas ela não sabia que sinais de vida eram esses, né? Então ficou um negócio meio estranho ali, né? Mas só que eu não entendi aquilo como choro, né? O que eu entendi como choro foi logo depois, né, que o nosso Book lá falou, né, da combustão, né, do fim da federação, do problema do dilítio. Aí quando ela percebeu que a parada estava meio sinistra, ela começou a fazer aquela cara de choro assim. E de repente parou. Não, para de chorar e vamos continuar, né? Isso é um sinal legal, por quê? Porque parece que os roteiristas finalmente estão escutando um pouco o fandom, né? Não como a gente gostaria que escutasse, né? Mas pelo menos esse negócio da Burnham chorona, né? Eles mostraram, entendeu? Que ela não ia mais ficar chorando por qualquer coisa ali nessa sequência, né? Eu achei isso interessante, né? No episódio. Agora, é aquele negócio, né? Foi um episódio onde ela foi esculachada sistematicamente. A Burnham foi esculachada sistematicamente, né? E aí você vai falar, você gostou de ver a Burnham ser esculachada porque você não gosta dela? Não, eu não tenho nada contra a Burnham. Eu gostaria muito que essa personagem funcionasse, né? Melhor, né? Mas o que acontece? Você ri do personagem, entendeu? Ajuda você a não levar o personagem a sério e ajuda você a ver o personagem com mais simpatia. A Burnham se levava demais a sério. E ela precisava dessa dose, vamos dizer assim, de esculacho, vamos dizer assim, para ela se tornar mais simpática ao público, entendeu? Em Star Trek, em TOS, isso acontecia direto, entendeu? O Kirk era zoado, o Spock era zoado, o McCoy era zoado, e as pessoas só passaram a gostar mais ainda deles por causa disso. Eu entendo, eu vejo dessa forma, entendeu? Aí o que acontece, né? Outras coisas, né, que eram mais ou menos, né, nonsense, por exemplo, que você tem, né, o nosso Book lá fala para esconder o símbolo da federação, porque as pessoas que acreditam na federação no século 32 são meio que uns crentes devotos malucos, então esconde isso para não dar problema para mim. Aí quando eles entram no tal do mercado lá, no mercantil, para poder fazer as transações comerciais deles lá, o cara não deixa a Burnham entrar, né? O nosso andoriano lá não deixa a Burnham entrar,
E o nosso Book, a primeira coisa que ele faz é mostrar todas as armas antigas dela, todas as coisas da Federação. Então por que pediu para ela esconder? Foi um estranho, né? Outra coisa também que é interessante depender a gente ver, né, que quando a Burnham é traída, né, pelo Book, né, que ela fica lá toda amarrada lá, né, e o pessoal, o Andoriano lá e o Oriano começam a interrogar, né, a Burnham, né, ele joga um sprayzinho na cara dela, ela fica doidona. Ela virou um alívio cômico. Foi muito legal aquilo. Eu, particularmente, achei muito legal ver ela como alívio cômico, entendeu? A Burnham ser vista como alívio cômico na série foi bacana, né? E logo depois vai ter uma cena, né, de perseguição onde eles destroem o mercado todinho. Um mercado onde se vendia de lítio, onde se vendia coisas muito preciosas, mas beleza, né? Vai destruir tudo aquilo ali, porque é a cena de ação que o episódio pede, né? Que é essa livre interpretação, essa livre adaptação de Jornada nas Estrelas da Era Kurtzman, né? Que não é a Jornada de Estrelas raiz, é a Jornada nas Estrelas mais Nutella, no caso, né? E aí o que acontece? Essa perseguição acontece, né? Como o nosso Book ela traiu a Burnham, né, ela começa a dar seguidos socos nele, né? Isso aqui eu achei isso um exagero, né? Como se ele tivesse tido a petulância, né, de trair ela, coisa e tal, de sacanear ela e ele merecesse vários socos, né? Um soquinho só já era suficiente. No segundo soco ele já deveria ter pego, né, segurado o braço dela, né? Em Star Trek, por exemplo, na série clássica, o Dr. McCoy uma vez estava examinando uma mulher grávida, que era até a Julie Newmar, né? E ela dava tapa na cara dele quando ele mexia na barriga para examinar o neném, né? Aí tem uma hora que ele cansou de tomar tanto tapa e deu um tapão na cara dela. Hoje isso não cabe mais, né? Porque a gente não está mais na década de 60, né? A gente está numa outra época, mas que pelo menos o nosso Book lá podia ter pego a mão dela e falado assim, parou, você já me deu um tapa, chega, entendeu? Poderia ter feito isso sim, eu acho que não teria problema nenhum, tá? E aí o Book, né, ele vai mostrar lá que tem também suas características lá, né, vamos dizer assim, mais esotéricas, né? Ele vai levantar uma florzinha lá que vai pegar uma substância que vai curar uma ferida no braço da Burnham, né? A testa dele vai acender, né, e depois vai apagar, né? Um negócio meio doido, né? Só que o que acontece? Quando eles chegam na nave, né, eles são cercados, né, pelos... Ó o cachorro aí. Eles são cercados, né, pelos Andorianos, pelos Orianos, coisa e tal lá, né? E aí, né, eles pedem, né, para que ele tire a nave da camuflagem. Aí a nave sai da camuflagem e uma lacraia gigante, né, que vai ser chamada de transverme, mas eu vou chamar de lacraia aqui, porque aquilo para mim tem cara de lacraia, tá? Ele vai, né, comer os caras, né? E os outros vão fugir, né? E depois o que acontece? Ele chega pra cara da Burnham assim, né? E tchum, né? Engole a Burnham inteira, né? Ele não fragmentou a Burnham, né, como ele fez com os outros lá. De repente ele achou que ela parecia uma bala de tutti-frutti e começou a chupar, que nem o Boimler, né? A Burnham teve seu dia de Boimler, né? Aí o nosso Book lá começou a falar a língua da lacraia, né? Começou a falar a língua dela lá, né? E a lacraia cuspiu a Boimler, né? A Burnham, né? As pessoas vão dizer que é cópia do Lower Decks, coisa e tal, que o pessoal que escreve não é muito original, mas eu adorei esse alívio cômico, ver a Burnham toda melecada e falar assim, eu não imaginava que meu dia fosse ser desse jeito, eu achei aquilo sensacional, achei aquilo muito bacana mesmo, tá? Outra coisa, aí o que acontece? No final do episódio, né, ela vai chegar, né, no final do episódio ela vai chegar finalmente num lugar onde você tem resquícios da Federação, vai conversar com aquele indiano lá chamado Sayul, e aí o Sayul vai, né, puxar o saco dela solenemente, né, vai falar que você é um membro da Federação, eu não sou um cara comissionado, não sei o que, aí vai dar toda a chance para a Burnham subir nas tamancas. Você é nossa única esperança, né? Aí a Burnham, né, que mal acabou de, parafraseando o Romário, né, mal acabou de entrar no ônibus, já vai sentar na janela, né? A Burnham já vai e nomeia o cara oficial de comunicações dela. Que sensacional. Outra coisa, né, a perplexidade da coisa, né? Então, quer dizer, se o episódio foi legal porque a Burnham virou alívio cômico, que ela foi engolida pela lacraia, que foi a melhor parte do episódio, né? Ela foi zoada lá, que ela ficou doidona, não sei o que isso foi muito bacana. Teve essas partes que eu particularmente achei bacanas, porque ela foi zoada, né? E ela se tornou mais simpática, né, ao público, né, por causa disso, né? Vai ter esses episódios, essas partes também que ela vai, né, ser a Burnham que a gente sempre conhece. Vai ficar dando socão lá no cara, vai dominar o Book lá
que era mais forte do que ela, entendeu? Vai se colocar, já vai sentar na janela assim que ela entrar lá na parada lá da Federação ou da Frota Estelar, que também o pessoal que escreve o roteiro não sabe muito bem o que é Federação e Frota Estelar também, né? Então, quer dizer, você também vai ter essas partes mais perplexas aí no caso, né? Outra coisa que me deixou perplexo também é a coisa depressiva, né? O gato lá do Book lá, o gato se chama Mágoa porque ela é pesada e é só minha, não sei o que. Pô, o nome da cidade era Hacking, né? Pô, dá o telefone do CVV para esse pessoal que escreve essa série, né? Pelo amor de Deus, né? E ali o Cosmo também, que era o inimigo do Book lá, que o Book tinha roubado a carga do Cosmo, né? Ah, eu vou matar a sua gata. Pô, sabe? Isso é uma coisa completamente nonsense, né? Sem falar dos diálogos mal criados também, né? De Millennium, né? Da Burna, né? Que quando a Burna não entrou, o Andoriano falou assim, quando a Burna conseguiu entrar no mercantil, se fosse comigo, né, o Andoriano falando, né, que o meu superior deixou ela entrar, se fosse comigo, eu não deixava você entrar. E a Burna, eu sei, entendeu? Essas coisas meio mal criadas, sabe, que não caem bem, né, no caso, né. Mas, gente, é isso, né, o episódio, então, ele vai, né, ter essa balada aí, vai ter essas partes interessantes onde a Burna é zoada, onde ela vira um alívio cômico, que eu achei interessante para a personagem, que nunca tinha acontecido isso, né? Ela sempre se levou muito a sério, né? E essas partes que a gente já vê a Burna, que a gente já conhece, né? Na marra dela, né? Que a gente já conhece, com esses diálogos assim meio, sabe, nonsense, né? Ou mal escritos mesmo. Até agora, não sei se foram diálogos nonsense ou mal escritos, tá? Eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, porque meu tempo aqui de vídeo já está terminando, tá? Esse episódio está bem detalhado, analisado lá na Batata Espacial, tá? Vocês deem uma olhada lá, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá, gente? Fui e até a próxima.